Salve, futuro calouro. Tema de hoje da discursiva coloides. Um assunto que, em geral, quando a gente comenta com o aluno sobre coloide, ele fala: professor, deixa comigo, porque é maionese e efeito Tyndall. São as duas coisas que o aluno consegue lembrar de coloide. Mas não, esse assunto ele vem aparecendo com uma frequência interessante e vale a pena a gente trocar uma ideia sobre questão de característica dos coloides, propriedades, tem algumas aplicações interessantes, algumas coisas legais para a gente discutir. Então, como é que isso pode aparecer, não só numa questão discursiva, claro, aqui, né, esse nosso olhar discursivo é importante, mas não só como tema de questão discursiva, de uma forma geral. O que eu preciso saber sobre os tais coloides? Primeira coisa importante, quando a gente fala de um coloide, muitas vezes isso não é substância. Tá? Coloide é um sistema. Nós não temos uma substância coloidal. Nós temos um sistema coloidal. Esse é o primeiro detalhe importante. Muitas vezes nós até não conseguimos identificar a ideia de estado físico disso. Um exemplo de um coloide bem conhecido, né, é a questão da maionese. O que a gente pode falar sobre o estado físico da maionese? Será que o estado dela é um estado sólido? Mas espera aí, eu consigo pegar uma faca e espalhar ela no meu pão, consigo espalhar a maionese no meu pão. Então, espera aí, estado sólido. Mas também será que ela é líquida? Se eu pegar e virar, né, a maionese, o pote de maionese de cabeça para baixo, vai ocorrer o escorrimento dessa maionese? Muita dificuldade, esse material não vai escoar, não tem fluidez. Então perceba que muitas vezes esses coloides, eles não têm, é difícil a gente comentar de estado físico. O que a gente analisa são a questão das fases do coloide. O coloide, na verdade, é um tipo de dispersão, onde eu tenho um material que é um disperso, que são as partículas que estão envolvidas em um dispersante. O disperso, análise de disperso e dispersante, se a gente for pensar num contexto de soluções, né, o disperso estaria para o soluto, o dispersante para o solvente. Né? O soluto é um material que vai ser dissolvido, o dispersante é um material que dissolve. Só que aqui no caso de coloides, será que a gente pode usar esse termo dissolução? Será que faz sentido? Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é uma discussão do tamanho dos coloides, para depois a gente poder classificar esse sistema. Então, analisamos o tamanho, todas essas características estão muito vinculadas ao tamanho dessa partícula. Então, se você perceber aqui, ó, nós temos as soluções, as chamadas soluções verdadeiras, com um tamanho de 0 a 1 nanômetro. Quando extrapola 1000 nanômetros, é o que nós chamamos de suspensões. Né? Então já começa a ficar uma mistura heterogênea grosseira. E entre 1 e 1000, nós temos o que nós chamamos de dispersão coloidal. Aqui existe uma guerra de narrativas aí quanto à questão desse tamanho máximo dos coloides. Você pode encontrar em alguns materiais o tamanho de 1 a 100. Tá? Mas a maior parte das literaturas hoje já traz a questão do coloide, da dispersão coloidal, com partículas de 1 a 1000 nanômetros. Tá? Esse é o que a gente tem de mais aceito. O mais importante é você lembrar, mais do que esse número, né, 1 a 100 ou 1 a 1000, o mais importante é você lembrar que a dispersão coloidal ela está entre as soluções e entre as suspensões. E o que nós podemos escrever? Que as soluções verdadeiras, elas são sistemas homogêneos. Isso é fato, é uma mistura homogênea. Enquanto que as suspensões são sistemas heterogêneos. Né? De soluções, a gente pode dar exemplo, uma solução aquosa de cloreto de sódio, uma solução aquosa de glicose. As suspensões, uma bem conhecida é a questão do leite de magnésia.
né? O hidróxido de uma suspensão de hidróxido de magnésio. Claro que também, dependendo da literatura que a gente analisa, até o caso das misturas heterogêneas grosseiras, como, por exemplo, água e areia, para alguns autores ela é trabalhada como suspensão. O que acontece é que uma mistura heterogênea, uma suspensão, você consegue visualizar num microscópio comum, ou em alguns casos, se a gente for pegar um exemplo de água e areia, a gente consegue visualizar a olho nu mesmo, né? A olho nu eu consigo fazer essa visualização. Já uma solução, eu não consigo visualizar com nenhum tipo de aparelho óptico. Tá? Nenhum tipo de aparelho óptico é capaz de eu conseguir designar, né, de eu perceber o meu soluto. Agora, a grande pergunta que se faz é: e as dispersões coloidais? E os sistemas coloidais? Qual seria a classificação? Será que ele é homo ou será que ele é heterogêneo? O detalhe é que isso é um sistema do tipo heterogêneo. Tá? Por isso que não é muito interessante, aliás, não é nada interessante, agora pensando num olhar discursivo, a gente comentar em partículas dissolvidas, usar esse termo para um coloide. Então, a gente fala em partículas dispersas, né? O meu material disperso em um material dispersante. Porque eu consigo fazer a visualização em ultramicroscópios. Tá? Então, é sim, todo sistema coloidal, ele é sim um sistema do tipo heterogêneo. Claro que, aparentemente, ele é homo. Visualmente, ele parece homogêneo. Mas, na verdade, é um sistema heterogêneo. Ok? Visível em ultramicroscópio. Aliás, a gente pode expandir essa nossa discussão até mesmo para separação desses materiais, então a gente vai usar sempre esse termo ultra, né? Eu preciso de uma ultracentrífuga, eu preciso de um ultrafiltro, ultrafiltração, ultracentrífugas para separar esse tipo de material. Então, não esquece dessa informação, os coloides são sistemas heterogêneos, tá? Eles estão entre o tamanho do sistema homogêneo, no caso das soluções, e das suspensões, que seriam onde a gente tem os maiores tamanhos. Interessante essa análise. E é claro que a gente fala muito dos exemplos de coloides, mas dá para a gente classificar os coloides também. Não que nas provas tradicionais você precise enquadrar os tipos de coloides numa classificação. A não ser que você faça provas tipo ITA, tipo IME, nesse tipo de prova aparece essa análise que eu tenho que, inclusive, encaixar os tipos de coloides. Mas o que eu preciso é ter um olhar geral, ver os exemplos e perceber os tipos de classificação. Então, um exemplo bem conhecido é o que nós chamamos de aerosol. O aerosol é um tipo de coloide, onde o meu disperso é um material sólido e líquido e o meu dispersante é um material gasoso. Exemplos de aerosol, se você quiser anotar aí no seu rascunho, no seu memorando, aí no seu mapa mental, exemplos clássicos de aerosóis são fumaças, né? Neblina, poeira. Tá? Isso tudo está em um material dispersante gasoso, né? Esse meu material que dispersa é um material gasoso. Então eu posso ter sólidos, né? Por exemplo, a poeira, eu posso ter um material líquido, no caso da neblina, tá? Então aerosóis. Tá? Nós temos também o chamado coloide tipo Sol. O Sol ele é um disperso sólido e o dispersante é um líquido. O grande exemplo de material chamado de sol são as pastas de dente. Tá? A pasta de dente é um exemplo de sol. Existe, eu não coloquei nessa tabela porque é um caso que aparece pouco, mas fica aqui o meu relato, que é um chamado sol sólido, onde tanto disperso quanto dispersante são sólidos. Exemplo disso são pedras preciosas, como por exemplo o rubi. O rubi é um material onde você tem diferentes óxidos, né? Alguns óxidos em quantidades menores, que são os dispersos, esse material imergido num dispersante que também seriam
seriam óxidos, só que num material em maior quantidade. Então, muitas das pedras preciosas, elas são colóides e também são chamadas do tipo Sol, só que tanto disperso quanto dispersante são sólidos. Bem, aí nós temos o gel, ok? Onde eu tenho um disperso líquido e um dispersante sólido. Exemplos tradicionais do gel: gelatina, queijo é um exemplo, gel, né? De cabelo, obviamente, para quem tem cabelo, obviamente, né? O gel para cabelo também é um exemplo de colóide do tipo gel. Legal? Nós temos a chamada emulsão, disperso líquido, dispersante líquido. Aí eu vou trocar uma ideia daqui a pouco com você sobre essa ideia de emulsão. Acho que vale um destaque bem interessante sobre agentes emulsificantes. Tá? A gente vai fazer uma discussão bem legal. Mas como exemplo de emulsão, a gente pode destacar aí 2 exemplos bem conhecidos, que é o leite e a maionese. Tá? 2 exemplos dos mais comuns, creme de leite, né? Que já apareceu na prova da CAF também. Esses são exemplos de colóides emulsão. E temos a espuma. É um material, um disperso gasoso, num dispersante sólido ou líquido. Nós temos aí como grandes exemplos o creme de barbear, o chantilly. Isso são exemplos de colóide do tipo espuma. Você pode estar sentindo falta de um tipo de colóide que tenha um disperso gasoso e um dispersante gasoso. Eu vou falar para você, então, esperar sentadinho por esse tipo de colóide, porque não vai existir colóide disperso gasoso, dispersante gasoso. Aliás, isso poderia ser uma excelente pergunta da discursiva. Poderia colocar para você por que não temos colóides formados por dispersos e dispersantes, ambos gasosos. Qual é a justificativa para isso? Porque toda mistura que eu faço entre gases é uma mistura homogênea. E lembra, o colóide é um material heterogêneo. Bem, então eu não tenho esse tipo de situação, tanto disperso gasoso quanto dispersante gasoso. Legal? Agora eu vou pegar algumas análises para a gente fazer aqui, ó. Por exemplo, do sol e do gel. Eu não esqueci que eu tenho que falar para você da emulsão, não esqueci não, mas eu quero falar um pouquinho do sol e gel, tá? Porque existe um termo, tá, que pode aparecer em prova, apareceu já na FUVEST, apareceu na UEM, tá? Que é transformar sol para gel e gel para sol. E aí tem um nomezinho que é importante você ficar ligado para não confundir. Quando você transforma um colóide sol em gel, nós temos o que é chamado de ectização. Ectização. E quando eu quero transformar o gel em sol, eu tenho o que nós chamamos de peptização. Sol em gel, pectização. Gel em sol, peptização. Tá? Porque eu posso produzir colóides, né? A gente imagina, às vezes, um sistema coloidal já como sendo um sistema naturalmente produzido. Não, eu posso, a gente vai discutir isso mais à frente, maneiras de se produzir, né? De se obter colóides. Tudo bem? Beleza? Eu falei para vocês que eu queria falar um pouquinho da emulsão. E quando a gente fala de líquido com líquido aqui, ó, é interessante que nós vamos ter disperso líquido, dispersante líquido, mas é muito legal informar que esses líquidos, eles acabam tendo polaridades distintas. E como é que eu vou fazer a junção desse material, né? Tudo bem com o sistema heterogêneo, mas você sabe muito bem que um colóide, visualmente, ele tem um aspecto homogêneo. E aí que entra a história dos agentes emulsificantes. Eu acho que um exemplo bem legal, por isso que eu falei da maionese, a gente fala muito da questão de maionese nos exemplos de colóides. Quando a gente vai preparar uma maionese, como é que a gente consegue fazer, né, com que, por exemplo, o óleo consiga interagir, por exemplo, com o vinagre, por exemplo? Se são materiais que têm características distintas. Como é que eu vou conseguir, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que esse material ele acabe ficando homogêneo? Onde é que está o segredo disso? Existe uma substância presente na gema do ovo, é chamada de lecitina. E essa lecitina
vai servir para nós como um agente emulsificante interessante, por quê? Porque a lecitina ela tem uma parte apolar, que é bem visível em cima das cadeias carbônicas, né? Aqui eu faço uma ressalva para importantes aulas que a gente discutiu, né? Aulas regulares, para ser bem precisa, aula 22 na Química A, que era a aula que falava da solubilidade dos compostos orgânicos. Então, a gente tem, né, um grupamento carbônico com uma longa cadeia, mas nós temos grupos polares aqui também, né? Nós temos oxigênios, especialmente partículas dotadas com cargas. Ó, carga positiva e carga negativa. Então, é essa lecitina, né, o que a gente chama de um agente emulsificante do processo, ele vai fazer essa junção desses materiais, né, com características distintas. Um outro exemplo, eu trouxe a lecitina para comentar com você, mas eu poderia também trazer o leite como exemplo. Como é que a gente consegue fazer a junção, né, no leite da gordura e da água? Né? Uma boa parte do leite é água. Como é que a gente vai conseguir fazer essa junção? Existe no leite uma proteína chamada caseína. Não sei se você já ouviu falar dela. Caseína, que vai ter essa mesma característica. Porções apolares, estruturas, né, de cadeia carbônica longa, mas grupos carregados. Tá? Cargas nessa substância. E essas cargas fazem essa solubilidade na parte polar e a cadeia carbônica, essa parte apolar. Então, essa ação emulsificante que acontece. Isso é muito importante, né? Então, na preparação da maionese, na preparação aí do leite, acontecem essas estruturas. A gente pode usar um termo técnico para isso, né? A gente pode falar que esses materiais eles têm uma natureza anfipática, esse material emulsificante. Temos um exemplo bem conhecido dos senhores e das senhoritas, que é a estrutura do sabão, que tem uma parte hidrofílica, que seria essa parte, olha as cargas aqui, ó, né, que acabam realizando, por exemplo, a interação do tipo íon dipolo com a água, e nós temos a parte da longa cadeia carbônica, que é a parte hidrofóbica. E aí a gente pode entrar numa discussão bem interessante, que é a ideia de formação do que nós chamamos de micelas. Tá? As micelas, elas constituem uma das fases do sistema coloidal. Tá? O que acontece? A gente pensar na questão do sabão, isso aqui, na verdade, essa fotinha que eu estou trazendo aqui, ela não é bem uma micela, ela seria meia micela. Tá? Porque a micela ela tem a forma globular. Então, o que eu fiz aqui, eu fatiei a micela para você, tá fatiada a micela, e olha só, a cabeça polar, então várias moléculas, várias estruturas aqui como se fossem do sabão, olha só, essa cabeça polar apontada para a água. E a cauda apolar é onde vai conseguir encapsular o óleo. Então é por isso que a gente consegue ter essa ação limpante. Então o sabão, ele consegue ter essa ação emulsificante, e isso está muito atrelado ao fato de ele ter uma natureza anfipática. Né? Ele tem aqui, ó, uma cabeça polar apontada, né, da água. Essa cauda, ó, é onde vai ficar aqui, ó, preso a gota de óleo. Então, isso constitui uma das fases do sistema coloidal. Tá? Quando a gente usa o sabão para fazer essa limpeza, essa formação das micelas, elas constituem o que? Uma das fases do sistema coloidal. O meu dispersante, obviamente, é a água, e o meu disperso aqui, ó, é onde está a formação da micela, que é onde vai ficar o óleo, a gotinha de óleo. Aí você está lá lavando a louça, você passa a esponjinha, então ela vai carregar essas micelas. Binho, mas eu não estou vendo a micela. Claro que você não está vendo. Tu esqueceu o tamanho disso? É de 1 a 1000 nanômetros. Só é visível em ultramicroscópios. Bacana? Então, isso é bem importante frisar, tá? Esse foco da questão das micelas, inclusive, também já apareceu na prova da CAF, né? Dizendo que micelas, constituem uma das fases do agregado coloidal, uma das fases do sistema coloidal. Bacana essa relaçãozinha, bem importante deixar essa questão das micelas bem fixada. A gente vai voltar a falar de micela em aulas regulares, quando a gente for fazer aulas específicas de sabões e detergentes, mas fica atento nessa situação. Claro que se o meu dispersante
não for polar como é a água, se fosse ao contrário, fosse imergir gotas de água no óleo, aí seria o contrário, a gente ia formar uma micela que é chamada de micela reversa. Então a cauda ficaria apontada para fora, que agora o meu meio é o meio oleoso, não é mais o meio aquoso, e a minha cabeça polar estaria apontada para o centro, encapsulando as gotas de água. Então, a micela ela pode ter dois tipos de formato, né? Esse é o formato tradicional, tá? Mas nós temos uma chamada micela reversa, se fosse ao contrário, o meio aqui fora fosse o meio oleoso, eu vou encapsular, né? Eu vou emulsificar as gotículas de água. Beleza essa relaçãozinha? Bacana, muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho das propriedades dos coloides. Então, algumas propriedades são bem importantes. O efeito Tyndall é que essa capacidade de dispersão da luz, apesar dos coloides, né, dessas partículas do disperso terem tamanho muito pequeno, elas conseguem causar essa dispersão da luz. Tá? Aqui, por exemplo, seria uma solução nesse frasco 1, e no frasco 2 nós teríamos o quê? Uma dispersão coloidal. Uma maneira de você testar isso, se você tem aqueles marcadores, passadores de slide, por exemplo, que nós professores usamos muito, aí tem aquele laser. Se você pegar, por exemplo, um copo com água, você vai lá para o seu quarto, assim, ó, bem escuro, deixa bem escuro ele, e aí você pega um copo com água e você coloca esse laser. Tu vai perceber que no copo com água não vai ter esse atravessamento, não vai ver essa dispersão. Mas no copo com leite é legal até você diluir bem esse leite. Pega o leite, pega um pouco de leite, coloca bastante água para dar uma diluída no processo. A hora que você coloca o laser na frente do copo com água e leite, tu vai perceber essa dispersão da luz aqui, ó. Vai perceber a dispersão da luz, que é o que a gente chama de efeito Tyndall. Uma outra aplicação do efeito Tyndall, você já deve ter não sei se já percebeu, ao ir, por exemplo, para a Serra Catarinense, você vê naquelas placas, assim, ó, em caso de neblina, use luz baixa. Lembra, a neblina eu até citei, né? Um aerosol, a neblina é um tipo de coloide. Então, o que acontece? Quando você dá a luz alta, vai ter a dispersão da luz, então atrapalha a visibilidade, não só a sua, além de atrapalhar a tua visibilidade, atrapalha a visibilidade de quem está vindo no sentido contrário. Tá? Então, quando você está lá no meio da neblina e uma criatura vem dando luz alta, provavelmente ele faltou essa aula. Né? Ele perdeu essa aula de coloides que fala da questão do efeito Tyndall. Beleza? É uma propriedade dos coloides. Uma outra propriedade é o movimento browniano, ok? Que é um movimento que acontece de ordem errática, de ordem de desordem, ok? Dos coloides. Esse movimento browniano também é uma característica que dificulta, então, a precipitação. Né? O coloide, o material não precipita, até porque se ele precipitasse, ele seria uma mistura heterogênea grosseira. Então, o movimento browniano é uma das características que faz com que esse material fique disperso, né? Que esse material não acabe decantando. E uma outra propriedade que aparece são propriedades elétricas. Aqui, a gente nem vai entrar muito no mérito, você debate muito a propriedade elétrica dos coloides nas aulas de biologia, tá? Quando se fala de eletroforese. Até a professora Karina, ela tem uma discursiva bem bacana que fala sobre a questão de eletroforese. Eu acho que até essa discussão talvez você já até tenha tido essa aula. Muito legal, fala das aplicações da eletroforese, teste de paternidade, tem umas coisas bem legais, bem legais. E isso está muito vinculado ao que a gente chama de propriedade elétrica, né? Que é a migração, né, das partículas carregadas para um polo, né? A cataforese, a anaforese. Então, isso é uma propriedade coloidal. Efeito Tyndall, movimento browniano e propriedades elétricas. Legal? Muito, muito, muito bom. Eu queria colocar para vocês as formas de obtenção dos coloides, né? Como se obter os coloides. Então, um dos processos é o que a gente chama de dispersão ou fragmentação, tá? Que seria o quê? Nós transformarmos partículas grandes em partículas coloidais. Esse método ele pode ser um método mecânico, que a gente chama de moinho coloidal, onde a gente, entre aspas, tritura
essas partículas maiores para deixar elas entrarem nesse campo de partícula coloidal, ou às vezes até mesmo a partir de descargas elétricas, o que a gente chama de, né, se chama na química de arco voltaico, se chama esse termo. Então a gente fragmenta, transforma as partículas maiores em partículas menores. E claro que daí tem um método que é o inverso disso, que é a condensação ou agregação. A condensação ou a agregação. Aí como é que eu posso fazer isso? A gente tem que transformar partículas na forma de solução verdadeira em partículas coloidais. Um método para fazer isso é você diminuir a solubilidade. Porque esse material é um material totalmente solúvel, então você diminui a solubilidade desse material para fazer com que ele se enquadre em partículas coloidais. E uma outra forma é a partir de reações químicas, só que daí você tem que ter alguns tratos. A partir de algumas reações, a gente pode formar materiais coloidais. Deixa eu dar um exemplo, não tem que decorar isso, tem que apenas visualizar isso. Tá? Essa é uma reação bem conhecida, uma reação de dupla troca, uma reação onde o nitrato de prata, né, diluído, reage com o cloreto de sódio diluído. Isso também tem uma temperatura específica para acontecer, e aí acontece a dupla troca, a formação do HCl e do nitrato de sódio. Isso aqui é um nitrato da família 1A, obviamente isso aqui é um material solúvel, e o HCl é um desses precipitados mais conhecidos que a gente tem, né? HCl, K3, K4, mas o 4. Só que olha só, esse HCl, ele não vai precipitar, provavelmente dito, tá? Ele vai ficar numa forma coloidal, a gente não vai conseguir visualizar esse cloreto de prata, tá? Esse material não precipita, ele fica na forma de um cloreto de prata coloidal. Então, soluções diluídas que formam precipitados, se você controlar a temperatura, você consegue formar um material coloidal, tá? O coloide, ele é um sistema, isso aqui está diluído, é um sistema, não é que a HCl em si é um coloide, vai depender. O cloreto de prata, geralmente, quando se forma, ele é um precipitado. Lembra? Coloides não são substâncias, coloides são sistemas. Então, vai depender de como eu trabalhei esse material. Bem legal? Então, tá aí ó, o meu HCl coloidal. Eu queria trabalhar com você agora, essa parte que fecha o nosso estudo de coloides, a parte de estabilidade dos coloides. Isso é uma relação bem importante. Quanto mais difícil for a precipitação, mais estável é o coloide. Tá? Quanto mais for difícil a precipitação desse material, mais estável ele vai ser. A que se deve essa estabilidade? Uma camada de solvatação, né? Claro que nem todo material, nem todo coloide tem essa camada de solvatação, mas a gente pode pensar na questão ali da lecitina, na gema do ovo, a caseína, a questão dos sabões. A gente tem essa camada de solvatação que ajuda a manter a estabilidade, e obviamente a questão das cargas elétricas. Você tem coloides sempre carregados, ou eles são carregados negativamente ou positivamente. Então, você tem o quê? Essas cargas que acabam se repelindo, e isso faz com que o material acabe não aglomerando, e o material, então, não decanta, o material não precipita. Então, isso é uma característica dos coloides. Os coloides, eles são partículas carregadas. Tá? E é óbvio, eu poderia colocar uma outra situação, que daí, na verdade, é uma propriedade. Lembra do movimento browniano? Aquele movimento errático, aleatório, também ajuda para que o material não decante, o material não precipite. Tá? Então, quando eu mexo nessa propriedade, nessas capacidades de estabilidade, quando eu tiro a camada de solvatação, quando eu neutralizo as cargas elétricas, nós acabamos precipitando o material. Tá? O material, o coloide deixa de estabilizar, de ser estável, e ele acaba precipitando. Eu acho que um exemplo bem legal de discutir isso é quando se fala de tratamento de água. Quando se fala da ação coagulante, da coagulação, quando se adiciona sulfato de alumínio. Tá? Qual que é a grande sacada ali? Fazer com que esse material, o sulfato de alumínio, ele vai flocular, então você agita esse material, e nunca esqueça que o que for material de grande densidade é um material que vai decantar naturalmente, mas tem muitos resíduos coloidais,
por exemplo, na água. Né? A primeira etapa da água, quando ele está lá na estação de tratamento, é você jogar sulfato de alumínio. Para quê? Para você conseguir resgatar justamente essas partículas coloidais. Tá? E o sulfato de alumínio, então, ele vai ser o quê? Ele é carregado, então ele vai ter essa carga, essas partículas coloidais, elas tradicionalmente, a partir do pH da água, elas estão carregadas negativamente, e aí esse sulfato de alumínio vai ter uma carga oposta e vai fazer com que esse material precipite a tal da floculação. Claro que você dá uma agitada, né, para que o que? Sujeira comece a puxar sujeira. E aí tem um detalhe muito legal de comentar na questão do sulfato de alumínio. Quanto maior, cara, essa informação é muito importante. Agora, para a gente trabalhar no alto nível, quanto maior a carga do material, do íon, né? Nesse caso, se o meu coloide for negativo, quanto maior a carga do cátion, ok? Quanto maior essa carga, mais ele vai desestabilizar, mais ele vai facilitar a precipitação. Claro que se o coloide for um coloide positivo, é o inverso, né? Quanto maior a carga negativa, quanto maior a carga do meu ânion, mais eu vou desestabilizar. Tá? Então, isso aparece muito em prova, né? Que tipo de material vai causar, vai tirar a estabilidade, vai causar uma desestabilização? Bom, esse coloide ele é carregado, então qualquer coisa que você jogue com carga vai desestabilizar. Tá? Então, todas as alternativas vão ser corretas, a não ser que ele pergunte quem vai causar o maior efeito de desestabilidade. Qual vai tirar mais a estabilidade? Então, vai ser sempre quem tem a maior carga. Bem, a maior carga vai causar isso. Claro, se for um coloide positivo, maior carga negativa. Né? Se for um coloide negativo, maior carga positiva. Por isso, o alumínio tem carga 3+. Por isso, o uso do sulfato, por exemplo, de alumínio, ele é muito mais interessante que você usar, por exemplo, um respectivo sal, só que de magnésio, por exemplo, que tem uma carga menor. Bacana? Show de bola? Então aí bastante coisa legal, né? Coloide, então, é muito mais do que simplesmente lembrar da gelatina, da maionese e do efeito Tyndall. Beleza? Tem bonitas questões agora, tem uma bonita questão para você se divertir e depois você mandar o e-mail lá bonitinho pro Robinho para resolução. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande beijo para você. Sucesso nos seus estudos. Tchau, tchau.